Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente vai ver um outro critério de qualidade de um aplicativo, que é a acessibilidade. É porque na aula passada, o outro critério que nós vimos foi a usabilidade. Estão lembrados? Então é o seguinte, acessibilidade, vocês sabem que as pessoas que elas têm limitações ou física, ou limitação auditiva, ou limitação visual, ela precisa que a interface ela ajude, né, essas pessoas para que elas possam conseguir executar os comandos que elas desejam, né? Então, é importante ressaltar que durante a interação do sistema, essas pessoas que possuem essas limitações, elas vão usar a sua habilidade motora para agir nos dispositivos de entrada, né? É importante a pessoa que está projetando lembrar de acordo com o público-alvo, né, se ela vai ter essa questão da habilidade motora para utilizar, a questão dos sentidos, que é a visão, a audição e o tato, tá? E a capacidade da percepção de identificar as respostas emitidas pelo sistema através dos dispositivos de saída. Então, por exemplo, se a pessoa só tem, por exemplo, não tem a visão, então seu público-alvo é uma pessoa, são para pessoas cegas. Então, quando você vai projetar o sistema, você tem que imaginar a capacidade cognitiva dessa pessoa, quando ela for executar as suas funções, o que ela quer através dos dispositivos de entrada, e a percepção que ela vai ter da resposta do sistema através dos dispositivos de saída, né? Lembrando aí lá da informática básica, os dispositivos de entrada principais são o que? Teclado e o mouse você vai usar. E os dispositivos de saída, você tem aí a tela, né, do notebook, você tem a impressora, que no caso de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cega, a impressora já vai imprimir em braille para ela, né? Então já tem o tato como a questão da percepção da informação na unidade de saída, né? Então, só dando uma lida aqui para vocês. É importante ressaltar, primeiramente, que durante a interação com o sistema, o usuário emprega sua habilidade motora para agir sobre os dispositivos de entrada, que eu exemplifiquei, teclado e mouse, os principais, e seus sentidos, como visão, audição e tato, e a capacidade de percepção de identificar as respostas do sistema emitidas pelo dispositivo de saída, que eu exemplifiquei como principal aqui a impressora e a tela do monitor. Também você pode colocar aí no caso, estou falando aqui de visão e tato, né? Tela do monitor, visão, tato, uma impressora em braille, por exemplo. Uma saída, no caso de audição, seria a caixa de som, certo? Onde, por exemplo, pela caixa de som sairia o áudio lá informando que está sendo executada a ação de impressão, por exemplo, ou qualquer ação que o usuário esteja tentando executar no sistema. Ou a confirmação, né? Ação executada com sucesso, por exemplo. Então, continuando aqui. Sua capacidade cognitiva, de interpretação e de raciocínio para compreender as respostas do sistema e planejar os próximos passos da interação. Então, tudo isso o projetista tem que pensar de acordo com o público-alvo que ele vai trabalhar. Então, se a pessoa é cega, é de um jeito. Se a pessoa tem problema auditivo, já é de outro jeito. Se a pessoa tiver problema, por exemplo, não tiver as mãos, já é uma outra forma aí de interação, tanto na entrada dos dados como na saída da informação através desses periféricos de entrada e saída. Ok? Então, a acessibilidade deve se preocupar com a capacidade cognitiva, perceptiva e motora do público-alvo dos usuários que ele quer atingir. Então, como eu falei há pouco, então se por exemplo o usuário não tem mãos, então já a interface vai ter que ter o quê? Reconhecimento de voz, porque ele já vai, vamos dizer assim, elaborar um texto falando e aí as letras vão sair automaticamente de acordo com a fala dele. Quando ele quiser imprimir, ele vai precisar falar para o computador imprimir e a interface vai reconhecer e aí vai sair na impressora. E assim por diante. Tá? Se o cara já for cego, aí já tem que ser uma impressora em braille. Então tem que se preocupar com essa capacidade cognitiva, perceptiva e motora
do público-alvo na hora de projetar a interface. Pois, se a interface impuser alguma barreira ao usuário durante a interação, ele não será capaz de perceber e interagir com o sistema de forma plena. Então, por exemplo, um usuário que ele tem uma baixa visão, então ele consegue ler, porém ele tem uma baixa visão. Então, os ícones têm que ser bem grandes, né? As letras têm que ser grandes, não na hora de imprimir, mas na hora de visualizar, tá? Então, porque senão o que acontece? Vai causar uma barreira e vai atrapalhar o uso do usuário, a tendência dele é desistir de utilizar a aplicação, tá? Então, a acessibilidade a acessibilidade atribui igual importância a pessoas com e sem limitações na capacidade de movimento, percepção e cognição no aprendizado. Então, o aplicativo ele tem que ser capaz de atingir não só o público-alvo dele, como também pessoas que não tenha algum tipo de limitação, as pessoas comuns do dia a dia, tá? Então, o aplicativo tem que ser capaz de se adaptar a esses dois públicos, tá? Então, cuidar da acessibilidade significa permitir que mais pessoas possam perceber, compreender e utilizar o sistema para usufruir do apoio computacional oferecido. Então, para que o sistema tenha sucesso, tem que haver toda uma pesquisa com esse tipo de pessoa, com uma pessoa, um público-alvo com uma determinada limitação que você quer atingir. Tem que haver pesquisa do que eles necessitam, tem que haver depois os testes com eles para que o sistema funcione de maneira adequada. Então, isso não significa que o sistema deve ser desenvolvido para atender exclusivamente a uma classe especial de usuários. Então, você pode fazer um sistema que ele atenda aquele público específico e também ao grande público. Ou você pode fazer um sistema que ele consiga atender a pessoas com limitações diferentes, dois públicos-alvos diferentes, com limitações diferentes. Então, você tem alguma opção, por exemplo, de você possa colocar o tipo de limitação do público-alvo, se é cegueira, ou problema de audição, ou problema motora, onde você coloque a opção lá e o aplicativo se molde para aquele público-alvo, tá? A interação é incluir pessoas, a intenção, no caso, é incluir pessoas com limitações no grupo de usuários alvo. Então, repetindo aqui. A intenção é incluir pessoas com limitações no grupo de usuário-alvo, como eu falei ainda agora. Então, você vai pegar, verificar qual o seu público, né? Pesquisar a fundo que tipo de limitação, que tipo de necessidades aquele público com limitação tem e incluir esse público no seu público-alvo, tá? Então, um usuário que possui alguma limitação física tem mais chances de encontrar barreiras que o dificultam ou impedem de interagir com o sistema, né? Obviamente. Essas limitações podem ser temporárias, causadas por acidentes e superadas depois, ou permanentes, como cegueira e paralisia causadas por alguma deficiência congênita ou por alguma doença grave. Então, como eu falei, o aplicativo ele tem que atingir os dois públicos, o público-alvo, né, das pessoas que têm aquele determinada deficiência e o grande público. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa ela é curada da deficiência e daí ela vai passar a ter vai passar a querer um aplicativo voltado para as pessoas que não têm limitações, que não têm nenhum tipo de deficiência, certo? Então, outra questão também, a idade dos usuários também influencia nas suas capacidades físicas e mentais de aprendizado, seja quando criança, porque o corpo ainda não amadureceu, ou na terceira idade, quando algumas de suas capacidades são afetadas pelo envelhecimento. Então, tanto uma criancinha como uma pessoa de bastante idade, elas têm as suas limitações de acordo com o seu grupo de idade, né? Nesse caso, hoje em dia as crianças estão cada vez mais inteiradas, né, com relação à internet, à utilização de aplicativos e tudo mais. Então, vamos dizer que o grupo das crianças ele leva uma grande vantagem com relação aos idosos, né? Então, continuando,
aqui, então o sistema deve ser capaz de ser utilizado também por pessoas de várias idades. Você tem que desenvolver também um sistema pensando nisso. Então, a pessoa que vai projetar um sistema onde ele precisa ter essa questão da acessibilidade, ela tem que se preocupar com o público-alvo e com as pessoas de idades variadas. Tá? O objetivo, na verdade, é você atingir a maior quantidade de pessoas, sem esquecer o seu público principal. Aqui um exemplo, né, de um aplicativo onde você vai observar aqui baixo contraste, fica ruim de ler para quem tem baixa visão, aqui ó, ícones pequenos, não tem aqui explicação da funcionalidade, né? Por exemplo, desse botão, eu coloquei aqui uns informativos aqui, ó, marcando o que é contraste ruim, botões pequenos, descrição ausente, que são pequenos exemplos para vocês terem uma ideia. Quando você faz um aplicativo voltado para acessibilidade, você tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá? Coloração, tem que estar tudo muito bem explicado, a finalidade dos itens, nem que seja quando você passa a setinha, aparecer a descrição, de preferência que ela já apareça do lado, que os nomes sejam maiores para a pessoa poder enxergar bem. Tá? Se você puder colocar a opção onde o aplicativo se transforma de acordo com a deficiência, se você conseguir fazer isso, melhor ainda. Com relação à acessibilidade, existe também lei, né, com relação a isso, como essa lei brasileira aqui de inclusão da pessoa com deficiência. Ela é uma lei, foi sancionada dia 6 de julho de 2015. Tem diz aqui, principalmente com relação a sites aqui, ó. É obrigatória a acessibilidade nos, tá dizendo, sítios, né, que são os sites da internet, mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou órgãos de governo, né, para uso de pessoa com deficiência, né? Hoje em dia a gente não usa tanto esse termo, né? Mas pessoas com limitações, tá? Garantindo acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Então, a pessoa que for fazer um site, ela já tem que estar preocupada com esses quesitos de acessibilidade. Tá? Então, é o seguinte, hoje o assunto ele é curto, a gente vai ter atividade naquele esquema que você já conhece, você vai pegar, clicar lá entrar no Cigar também, no mesmo local onde você acessou a aula, também tem a parte da atividade, você vai clicar lá e fazer e me enviar de volta até as 22 horas do dia seguinte. Tá? E é isso aí, pessoal, boa noite.